Então vamos lá. Deixa eu ver esse livro aqui. Não focou. Depois eu boto na outra. É isso. Então, professora, vamos começar. Hoje a gente Me dê tem. aqui, porque qualquer coisa eu leio algum trecho, se tiver alguma pergunta. Não sei o que é Vamos que vai colocar vir, aqui viu? os trechinhos, né? Então vamos começar falando a capoeira em Sergipe no século XIX, que é o estudo do seu livro. Então, meta a bala aí. Então, antes de entrar na pesquisa em si, eu acho importante dizer como que eu cheguei até aqui, né? A trajetória. Eu já tenho 26 anos aqui na periferia, né? Porque estou 26 anos casada com contramestre de vocabulário. E a Universidade Federal é bem aqui pertinho, né? Então, sempre foi aquela coisa, a universidade perto da gente e a gente longe da universidade, porque quem estuda em escola pública a vida inteira, a gente tem aquela visão de que a universidade não é para gente. Então, um dos meus papéis aqui na vida e a minha missão é fazer com que os capoeiras compreendam que é para a gente sim, que a gente tem que ocupar esse espaço e só ocupa estudando. Então, quando eu resolvi fazer mestrado, foi muito difícil essa questão da capoeira. Eu entrei, consegui entrar, foi bem complicado nessa parte da entrevista lá, que a gente passa por várias etapas, com relação à capoeira. Mas eu disse já na entrevista que se fosse tirar a capoeira, que eu preferia não fazer mestrado. Então, talvez isso tenha sido uma das coisas que me colocou lá dentro. E quando eu lá mudei de orientação, a nova orientadora, disse que não poderia fazer com capoeira porque ela não entendia nada. Eu disse: você não entende, mas eu entendo, eu quero fazer com capoeira. E ela pesquisava o século XIX, né? Trabalhava com professoras do século XIX. Professora Simone Amorim, se a senhora estiver vendo, um beijo. E aí, ela que me jogou nessa pesquisa do século XIX, porque ela disse: ó, já que eu não posso lhe ajudar com a capoeira, pelo menos eu vou lhe ajudar com o século XIX, porque quando você faz pesquisa histórica, você não pode estudar só aquilo que você está pesquisando. Você tem que estudar o século XIX como um todo, para entender como era aquela sociedade. Por exemplo, aqui eu trabalhei com os jornais da época. Eu tinha que entender quem estava escrevendo aquele jornal, quem eram aquelas pessoas, dono do jornal, quem eram os jornalistas, como é que essa sociedade pensava, para poder fazer a pesquisa histórica. E aí, quando eu fui a campo, obviamente, no primeiro momento não encontrei nada, né? E eu sempre digo no meu canal isso para as pessoas: não desistam, porque a gente pode não encontrar a palavra capoeira. Só que você, como pesquisador com olhar treinado, você consegue encontrar capoeira a partir de outras palavras. A primeira palavra que eu encontrei, o meu olhar já estava treinado, porque eu lia muito sobre capoeira desde o início. Quando eu comecei a fazer capoeira, mesmo antes da universidade, eu já lia, porque eu sempre fui uma pessoa assim. Se eu estou fazendo algo, eu quero entender o que é que eu estou fazendo. E aí eu sempre fui desse jeito e eu sempre estava lendo. Quando eu entro na universidade, eu entro por conta da capoeira. Eu escolhi o curso de Ciências Sociais por conta da capoeira. Sempre tem alguém na nossa trajetória que nos inspira. Eu sempre digo em todos os locais que o mestre Lucas foi uma inspiração para mim, porque ele sempre estudou e a gente do Grupo Mola sempre olhava aquele indivíduo como um indivíduo que estudava. E para mim isso já era uma inspiração, sempre digo isso para ele. E com relação à escolha do curso em Ciências Sociais, sou o mestre Alvinho Sucuri, que eu fiz uma viagem, um evento de capoeira junto com ele, né? A gente ficou do lado a lado no ônibus, para Simão Dias até. E aí eu sentei do lado dele e a gente começou a conversar. E eu dizendo que eu tinha vontade de entrar na universidade, mas todo mundo só falava em educação física, eu não queria fazer educação física. Aí ele disse: por que você não faz ciências sociais? E eu: o que é isso, né? Eu não sabia o que era ciências sociais. E aí, como ele era formado em ciências sociais, já estava fazendo mestrado em ciências sociais na época, aí ele começou a me explicar. Eu me apaixonei, ele falando, e me apaixonei pelo curso. Começou a falar de Marx, um monte de coisa. Aí eu comecei a ficar apaixonada. E eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Aí foi quando eu prestei o vestibular, lá em 2004, muito tempo, entregando minha idade, né? Prestei vestibular para Ciências Sociais na universidade aqui do lado, né? Do lado da gente. E é para cá, né? É geolocalização. A universidade. E aí fiz Ciências Sociais e estou aqui hoje, né? Passei por todo esse processo de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre defendendo a nossa capoeira. E a pesquisa em si, a primeira palavra que eu encontrei foi capadócio. Aí eu fui até com um colega historiador, porque como a gente não é historiador, é uma dica até para vocês, quando for ao arquivo público, leve luva, leve aquele óculos de proteção, porque eu peguei fungo nos olhos e ficou bem ruim minha situação, porque eu não sabia manusear. E fui com esse colega historiador, e ele procurando junto comigo, aí eu dei um grito lá, na hora do que eu encontrei, e ele disse: encontrou capoeira? Eu disse: não, encontrei outra coisa aqui que eu sei que tem capoeira, que foi a palavra capadócio. E fui
fuçando aquilo, porque eu sabia que ali tinha capoeira, porque a capoeira, a palavra capoeira, como eu já falei até com o Gafanhoto, a gente já conversou até na Sociedade da Ginga sobre isso, que a palavra capoeira foi dada pelos opressores, né? Por aqueles É um que estereótipo. estavam ali. Aí ele até falou essa questão do estereótipo. É interessante, né? Porque o estereótipo vem da tipografia, né? Que é aquela coisa de moldar e sair a cópia igual. E aí as ciências sociais e a psicologia tomam o estereótipo, né? Como para essa questão da sociedade. Eu me lembrei até, quando você falou agora estereótipo, me lembrei de um fato na minha graduação em ciências sociais, em que eu fiz um trabalho em psicologia social sobre estereótipo. A gente fez sobre o estereótipo do maconheiro na época, né? Porque existe, né, um estereótipo até hoje da pessoa que se utiliza e tal. E aí eu fui pesquisar essa palavra porque eu tinha que apresentar esse trabalho. E realmente, se você olhar como que a capoeira era vista, por exemplo, no século XIX, anteriormente não, porque antes da chegada da família real a gente tem poucos registros, a gente não tem como mensurar como era feito isso. Mas no século XIX, após a chegada da família real, a gente tem muita documentação. Que é outro mito da capoeira. Ah, Rui Barbosa queimou todo o documento. Mentira. Depois a gente pode falar sobre isso. A gente precisa entender que existe documento, mas que o Brasil não tem trato com o documento. Então, o que não foi, não foi queimado está se estragando, está se perdendo no arquivo. Eu mesmo, quando eu fui no Arquivo Público de Sergipe, no Judiciário, vários documentos já deteriorados, com a metade, a gente não consegue analisar, porque está só a metade do documento. A gente não consegue ler as letras, porque o papel antigo, com aquela pena, é bem difícil, que passa de um lado para o outro. Então, o Brasil não tem trato com documento, essa que é a realidade. E aí inventa-se histórias para poder a gente acreditar nessas histórias e vai contando e acaba virando verdade. Mas me diga aí o que você quer mais. Que tem muita coisa. A gente pode, até falei para Gafanhoto, pode ir capítulo do livro para entender como é que Fale um funciona. pouco sobre o livro, sobre o estudo do livro. Pronto. Aí encontrei a palavra Capadócio e fui pesquisando. No primeiro capítulo, eu vou falar justamente dessa trajetória, da história da capoeira, porque antes de chegar a Sergipe, a gente tem que estudar essa, entre aspas, origem, porque não dá para a gente saber a origem exata da capoeira, é impossível saber essa origem. Então, a gente vai fazendo o percurso histórico para entender essa trajetória da capoeira até chegar até aqui. Com relação a Sergipe, a documentação, para mim, só foi possível a partir de 1874 até 1891. Obviamente que tem outros documentos para frente, mas eu não tive condições de analisar. Tem até um dos nossos membros lá na Sociedade da Gente que vai fazer o mestrado agora, e eu disse para ele: mestre, o senhor pega essa ponta que eu deixei, essa ponta que eu deixei, o senhor já pega e já dá continuidade a essa pesquisa, porque tem documentação, mas eu não tive condições de analisar, porque no doutorado eu já fui para outra pesquisa totalmente diferente. E aí já é outro programa, outro episódio, outras coisas para a gente conversar. Mas aqui em Sergipe é de 1874 a 1891, que foi. Encontrei várias notícias, mas a primeira notícia foi sobre um ladrão de cavalo, porque em Sergipe os quilombos, por exemplo, eram diferenciados de outros locais. Em Sergipe os quilombos eram de salteadores, né? Era móvel, digamos assim. Depois é que começam os locais, mas era diferente, por exemplo, de Palmares, né? Porque quando a pessoa pensa em quilombo, pensa em Palmares, que era uma sociedade organizada. E em Sergipe acontecia de forma diferente. E essa notícia desse ladrão de cavalo que estava no jornal dizendo que ele era capoeira chama atenção. Ele era ladrão de cavalo e capoeira. Então chama bastante atenção para a gente. Mas o que é mais forte nessa pesquisa é a partir da criminalização de 1890. Por quê? Em Sergipe, houve um embate político muito forte entre o então governador Félix Belo Freire, né, o primeiro governador do estado, e Martinho Garcês, que era o seu rival político. Né? Vê que o Brasil sempre tem essas dicotomias, né? Ou é você é fulano, ou você é ciclano. Então tinha Félix Belo Freire e Martinho Garcês, e eles tinham um embate político, e os capoeiras estavam no meio desse embate. Porque o Felisberto Freire deporta os capoeiras de Sergipe para Fernando de Noronha antes da aprovação do Código Penal. O Código Penal de 1890 foi aprovado em outubro e Felisberto Freire deporta esses capoeiras em março de 1890. Então, isso gera um rebuliço político, porque ele toma uma decisão arbitrária, né, e unilateral, e aí os deputados, né, e o Martinho Garcês, principalmente à frente, começa a ter esses embates. Então, são vários jornais, porque o Félix Belo Freire era dono do Republicano e o outro dono, que também acontece isso até hoje na imprensa do Brasil, né? Dono da Gazeta de Sergipe, e você via nos E jornais tudo esse com embate. interesses políticos. Exato. Aí ficavam brigando, porque ele tinha feito essa decisão de mandar os capoeiras
antes da aprovação do Código Penal, e os outros dizendo, não, não pode ser assim, porque tem uma decisão arbitrária ali. Não tinha só capoeira, né? Algumas pessoas diziam que tinham outros indivíduos que eram arrolados no meio, porque também tem isso, como o Gafanhoto falou. Ah, era um estereótipo. Era porque era faquista, navalhista, capadócio, tudo colocava na conta do capoeira. O que acontecia, Era um apelido, né, dado, dado a quem estava vendo. e aquele apelido acabou se tornando o nome Porque, na verdade, o que é que da era devida capoeira? luta, Era, né? era capoeiragem chamado por quê? Era ligada à vagabundagem, à vadiagem, porque queria deixar dessa forma, para que não se desse valor, entre aspas, porque tudo que é do povo não tem valor, né? Tudo que é do negro, né? Aí a gente vai entrar em outra discussão. Inclusive, tem vários embates no canal que eu. Tem um canal no YouTube que eu criei justamente para a gente conversar sobre capoeira, Segue que lá o é. canal. Eu acredito sim que a capoeira matriz é africana, Vou marcar aqui. mas a capoeira, da forma que a gente conhece, só foi possível nesse contexto sócio-histórico, político, social do Brasil. Então, se é político-social do Brasil, não é só dos negros. Para mim, tem elementos indígenas, inclusive a gente lá na Sociedade da Ginga estávamos, uma das tarefas que eu passei, né? Eu faço a aula e depois faço uma tarefa. Gafanhoto fez, lá do texto do professor Carlos Eugênio, dos galegos e portugueses, né? Em que ele demonstra que os portugueses pobres têm muita influência na capoeira, porque eles viviam junto. A gente tem aquele livro O Curtiço, que a gente vê isso, né, na literatura. A gente tem Memórias de um Sargento de Milícias, que a gente vê isso também na literatura. Então, não dá para dizer que capoeira é só dos negros. Agora, obviamente, que a matriz é africana, até por conta da forma, né, da pedagogia africana, que é em círculo. Mas se você vê os indígenas também, porque os povos É originários. afro-indígena, né? Acredito que sim, porque os povos originários que estavam aqui também se envolviam nos quilombos, também estavam, eles conheciam a mata e também conheciam essas movimentações. Até porque a capoeira, se a pessoa for discutir, eu só acredito na capoeira a partir da institucionalização. Beleza, mas essa capoeira também foi criada, foi inventada, não é a capoeira dos nossos ancestrais. É a capoeira que vinha de antes, né? Exato, a gente, Independente do que você aí as pessoas acredite. parecem que aconteceu assim, a capoeira sumiu e de repente ela voltou com Mestre Bim e Mestre Pastinha. Não, Mestre Bim e Mestre Pastinha, eles são contemporâneos de vários capoeiras. Inclusive, neste livro, que eu estou aqui da minha pesquisa, eu demonstro que em 1923, para além, né? Em 1923, o presidente de província, porque não era chamado governador, era chamado presidente de província, porque Sergipe era uma província, assim como a Bahia era uma província, nesse período, e o presidente de província, depois da república, passa a ser governador, mas a nossa cultura ela não muda assim, ó, estralou o dedo, amanhã vai ser governador. O povo continua chamando de presidente de província. Então, em 1923, o nosso governador aqui de Sergipe, para a gente entender melhor, Graco Cardoso, ele escreve um relatório, vocês podem pesquisar, isso está na Biblioteca Nacional, bota lá, relatórios de presidente de província, procura Sergipe que vocês vão encontrar. E ele escreve no relatório que não aguentava mais, precisava construir uma colônia penal, inclusive é o nosso Cefete, né, aqui de São Cristóvão, precisava construir uma colônia penal para colocar os vadios e capoeiras, porque eles não aguentavam mais esses arroceiros em Aracaju. Veja, 1923. Então, só é vocês fazerem as conjecturas e pensar que em 1923, Bimba e Pastinha já estava fazendo a capoeira deles na Bahia. Mas não só eles. Só na Bahia tinha mais de 100 rodas de capoeira naquele momento, que eram rodas consolidadas. E estava acontecendo. Em Pernambuco, nós tínhamos Nascimento Grande, Adamo, vários movimentos acontecendo. No Maranhão, tinha Cajapió. Estava acontecendo no mesmo momento que Mestre Bimba e Mestre Pastinha estava fazendo a sua capoeira. E aí, o que é que acontece? Eu sou baiana e nós, baianos, não nascemos, estreamos. O que é que a Bahia faz? A Bahia pega para si, se aproveita da situação, especialmente com o processo que a Bahia teve de uma empresa chamada Bahia Tulsa, e começa a pegar esse movimento da capoeira para si e diz que a capoeira é da Bahia. Então, os grandes embates que eu tenho é justamente isso. Eu quero que alguém me prove que a capoeira é da Bahia. Eu sou baiana, mas eu não acredito que a capoeira seja da Bahia e nem de estado nenhum não dá para ter hegemonia, porque a capoeira é do Brasil. Ela só foi possível aqui, mas não dá para a gente ter certeza. Aí o pessoal diz assim: tá bom, professora Dalisca, então Sergipe pertencia à Bahia. Sim, Sergipe pertencia à Bahia, então a gente pode até dizer, né, que a gente estava ali no mesmo movimento, mas eu não acredito nessa hegemonia, porque é bem difícil, porque não é só documento. A gente tem que entender que tem os relatos, tem a literatura, tem várias formas de fazer história, né? Você vai colando os cacos e montando essas fontes, juntando essas fontes e fazendo as conjecturas. Mas diz aí, gafanhoto, que eu vou tomar água, senão eu fico Vamos falando pro muito. próximo tópico. Deixa eu abrir aqui, deixa eu Deixa eu botar tomar na água, minha você câmera. deixa?
À vontade. Deixa eu botar na minha câmera aqui. Bota pra lá.